Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as 3 evidências de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer aqui as 3 evidências claras de uma pessoa que nunca cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu espero que você fique até o final, porque esse vídeo aqui é bastante esclarecedor, tá bom? Você que tá aí com essas coisas na sua mente, aí encucado com alguma coisa que está acontecendo, angustiado, triste, abatido, cheio de dúvidas aí, e isso tem ali perturbado a sua mente através de outros fatores aí, tá? Eu vou deixar bem claro aqui para vocês aqui, tudo direitinho, para que vocês não fiquem angustiados com esse tipo de situação, tá bom, meus queridos? Bom, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer, como eu sempre digo nos vídeos, né? Não tem como eu entrar nesse assunto sem falar um pouco sobre a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, contido ali o contexto de Mateus 12, ali, onde Jesus está expulsando um espírito maligno de um jovem, e algumas pessoas ali acabam atribuindo ali as obras do espírito ali a Beelzebul. Então Jesus ele chega a dizer ali mais para frente que todo pecado será perdoado, filho do homem, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida nem no futuro. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito, as obras de Deus, as obras do Espírito Santo a Satanás, tá? De forma completamente maliciosa, aí de forma aí iníqua, tá? Aí completamente aí arquitetado, planejado, já ter tido passado por aqueles processos da redenção ali, o processo todo da questão aí da conversão, tá? Então, enfim. Mas, irmão, quais são as principais evidências de uma pessoa que nunca cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? A primeira evidência e principal evidência é a questão da dúvida. Toda pessoa que não comete blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, vai ter dúvidas se blasfemou ou não blasfemou. Tá bom? Então, uma pessoa que nunca cometeu blasfêmia, ela sempre vai ter dúvidas se cometeu. Ao contrário de quem comete a blasfêmia, ela não tem dúvida, ela tem certeza. Então, se você tem dúvida, se você fica procurando respostas, fica procurando saber se cometeu ou não, se você quando vai dormir fica naquela questão de será que eu fiz, será que eu não fiz, estou me sentindo mal por isso, mas será que eu fiz? Dúvida não é certeza, tá? Dúvida aí é o efeito de uma falta de confirmação de algo. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa, é porque você não domina, não conhece, não tem certeza daquilo. Então, a dúvida é uma evidência clara de uma pessoa que não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. A outra evidência é a tristeza. Pessoas que ficam tristes, abatidas, angustiadas, tá? Essas pessoas, elas não blasfemaram contra o Espírito Santo. Uma pessoa que tem dúvidas e que tem tristeza, ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Uma pessoa que realmente blasfema contra o Espírito Santo, ela está convicta, está certa. Ela não sente tristeza, ela não sente angústia, tá? Ela não sente nenhum tipo de medo, não sente nenhum tipo ali de receio no que ela fez. Então ela tem certeza absoluta. Não tem dúvida e nem tem ali tristeza, não sente tristeza sobre nada relacionado a isso. Simplesmente ela cometeu pecado e ponto final. A vida dela continua simplesmente como ela antigamente vivia, normalmente, fazendo planos, tá? Mas ela não tem tristeza nenhuma por ter cometido esse pecado. E a terceira evidência, guarda isso para vocês, guarda isso no coração de vocês. A terceira evidência é a preocupação. Preocupação, isso mesmo, a preocupação. Uma pessoa que não comete blasfêmia contra o Espírito Santo, uma pessoa que não comete, ela vive preocupada se cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, porque para ela perdeu a salvação, ela não tem mais chance de perdão, Deus não vai mais escutar. Então ela tem uma preocupação, um excesso de preocupação sobre aquele ato que ela acha que ela cometeu, tá? Tristeza, a dúvida é a preocupação, tá? Toda pessoa que não comete blasfêmia contra o Espírito Santo nunca cometeu. Ela vai se preocupar se cometeu a blasfêmia ou não. E isso vai trazer tristeza. Isso vai trazer uma série de situações na vida dela.
Tá, meus queridos? Tá bom, meus queridos? Então a preocupação de ter cometido o pecado imperdoável é uma característica, é uma evidência de uma pessoa que não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. A preocupação é uma evidência de uma a preocupação é uma evidência clara de uma pessoa que nunca cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a preocupação é justamente aí um fator que leva a pessoa a procurar ajuda, procurar conselho, procurar respostas, tá? As pessoas que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que cometem esse pecado realmente consumado, tá? Ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida sobre coisa alguma, tá? Ela não tem dúvida. Ela não tem preocupação e ela não tem tristeza, tá? Então uma pessoa aí que cometeu realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não se preocupa. Se você está preocupado, é porque não cometeu. Qual seria a preocupação de uma pessoa que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nenhuma. Porque ela está certa do que ela cometeu. Mas aquelas que acham que cometeu, elas se preocupam para o inferno, se preocupam em Deus não ouvir mais, se preocupam em Deus não amar mais, se preocupam em Deus não ouvir mais, se preocupam em não ser mais digno de coisa alguma, se preocupa em, até mesmo quando vai orar, se vai vir pensamentos intrusivos na mente dela, desfocando, tirando ela da fiação ali, do que ela está querendo com Deus, do momento, tirando ela daquele momento que ela quer viver com Deus ali para se aproximar de Deus. E aí a preocupação faz com que ela pense: será que eu vou blasfemar? Será que eu vou pensar alguma coisa contra o Espírito? Será que eu vou fazer isso, aquilo, outro? É uma preocupação exagerada, tá, meus queridos? Então, se você sente dúvida, se você tem dúvida se cometeu blasfêmia, se você tem tristeza e se você se preocupa com isso, são características, são evidências claras de que não houve o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Porque essas características, essas evidências, ela é proveniente de uma sensação, de um sentimento que o próprio Espírito ele vai trazer na sua vida para você buscar respostas, para você se acalmar e para você não se preocupar. Tá bom? Então, se isso está acontecendo com você, é porque o Espírito Santo está agindo na sua vida, está agindo no seu ser, está agindo na sua moralidade, nos seus sentimentos, está trazendo a você o sentimento de reconciliação, que você precisa se reconciliar. Então, para que serve a dúvida? Para você procurar respostas. Onde é que você vai procurar? Em canais, meios, que você encontre ali a resposta do seu problema. Porque a questão da dúvida é para isso. É para você procurar respostas, tá? Por que a tristeza? A tristeza faz com que você se sinta abatido. Se sinta abatido. Essa sensação faz com que você se humilhe diante de Deus. Essa tristeza faz com que você se quebrante e busque reconciliação, perdão de Deus. A tristeza leva você a buscar perdão, tá? Para você buscar o perdão do Senhor, tá? E a preocupação faz você entender que é necessário tirar aquela sensação do seu coração, porque você sente medo de perder sua salvação. Então, se você tem preocupação, se você está preocupado com isso, é o Espírito Santo te dizendo, tá? É o Espírito Santo te dizendo, te induzindo, te levando aí a buscar se aliviar disso, a buscar arrancar essa angústia do coração através das respostas e através do refrigério da alma. Eu não vou nem entrar aqui nos textos bíblicos, porque a própria palavra de Deus, ela já vai dizer, se sua mente não te condena, paz você tem com Deus. Quando eu digo entrar no texto bíblico, os versículos aqui, base que fala sobre essa questão, eles são bem claros, são bem óbvios. Então esse versículo que eu estou falando aqui, que fala sobre, olha, se a sua mente não te condena,
paz você tem com Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer é que se você tem paz com Deus, se você não deve nada, se você não cometeu nada, então paz você tem com Deus. Então o Espírito Santo, ele vai trazer para você, vai esclarecer essas três questões para que haja paz no seu coração. E se isso está acontecendo com você, essas três evidências estão acontecendo com você, é porque você tem que se alegrar, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. O Espírito Santo está fazendo obra na sua vida. E você tem que abraçar isso. Parar com esses pensamentos de achar que cometeu algo errado, parar com esse pensamento de achar que cometeu blasfêmia, parar com esses pensamentos de ficar sempre remoendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, porque isso aí é o que o inimigo quer. Te jogar em uma depressão, te jogar colocar em você um espírito de ansiedade e te jogar na depressão. Tá, meus queridos? Então, se você tem essas três evidências na sua vida, não se preocupe, o Espírito Santo opera na sua vida e ele não te abandonou e você não cometeu esse pecado. Tá, meus queridos? Tá? Então, fica na paz, você não cometeu esse erro, tá? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal para nos ajudar e compartilha, tá, meus queridos? Então, essa é a mensagem que eu dou para vocês. Fiquem na paz, você não cometeu esse pecado, fica na paz. Busque a presença do Senhor, Ele continua te amando e vai te dar o livramento, tá? Fica todo mundo com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.